Oi pessoal, tudo bem? Eu fico vendo que o Lula vai para os Estados Unidos, né? Ele vai falar com o Trump para o Trump não se meter na política. Mas não tem como ele pedir esse favor para os Estados Unidos. Porque eu acho que eu vou dizer aqui para vocês, vocês não vão acreditar, né? Mas eu tenho uma bomba aí para vocês. O Brasil deve milhões e milhões para os Estados Unidos, milhões e milhões antes da gente nascer. Antes da gente ser vivo aqui, antes da gente ser criado no Brasil, o Brasil deve para os Estados Unidos, para a Babilônia, né, que o rei é os Estados Unidos, é a Babilônia, milhões e milhões para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a hora que os Estados Unidos quiser tomar conta do Brasil, ele pode. Ah, não pode, não pode. Ele pode porque o Brasil deve milhões e milhões de dólares para os Estados Unidos. E você não sabia dessa, que os Estados Unidos deve, né, favor ao Brasil? Não, ele deve nada, mas o Brasil deve aos Estados Unidos milhões e milhões de dólares. Por que o Lula tá indo lá com o Trump, pedindo, se ajoelhando, beijando o pé do Trump para ele não se meter na política? Porque sabe que a esquerda e o centrão quebrou o Brasil. E realmente o Trump já sabe quem já foi ex-governador, ex-prefeito, ex-senador, tudo aposentado com o dinheiro do pobre, que é dono de fazenda, dono de empresa, dono de tudo. Como Lula, ele é podre de rico com o dinheiro do povo. Como Sarney, como Collor de Mello, como Fernando Henrique, como o próprio STF. Pois é, o Lula está indo para lá para falar com Trump, para ele não se meter. Só que o Maduro já entregou o Lula, já entregou Cuba, já entregou todo mundo. Não adianta o Lula ir lá nos Estados Unidos. O Trump também já tem pilhas e pilhas de papéis que Lula tem dinheiro fora do Brasil, o povo do STF, Sarney, Fernando Henrique, Collor de Mello, senador, governador, prefeito, que tudo ficaram ricos com o dinheiro do povo. E outra, os Estados Unidos está cobrando do Brasil aquilo que realmente tem que pagar, que é a dívida externa. E os Estados Unidos está dando um prazo para o Brasil arrecadar todo esse dinheiro e pagar a dívida externa. Isso a mídia não te fala, isso a mídia não vai te falar. Que o Brasil sempre teve dono, e o dono é os Estados Unidos. O governo, prefeito, governador, senador, presidente da República, hoje a gente tem para nada. 500 e poucos senadores para nada. Tudo que a gente tem, não somos donos de nada. Você acha que o governo, Luiz Inácio Lula da Silva, Collor de Mello, Sarney, Fernando Henrique, Dilma, menos que eu não vi foi com o Bolsonaro, porque ele fez um acordo de pagar a dívida externa direitinho e ele pagou em 4 anos. Mas o Lula veio, quebrou esse pacto. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia, ela fala sobre os Estados Unidos, que é a Babilônia. A Bíblia fala sobre a dívida do Brasil, a dívida externa, que a mídia não fala para você. Brasil, a gente não é dono do Brasil. O Brasil não é nosso. O Brasil nunca foi nosso, realmente. E o Brasil deve milhões e milhões de dólares aos Estados Unidos. O Lula está indo lá para passar vergonha, e isso se ele voltar dos Estados Unidos. Pois é, porque ele tem risco de ser preso. Isso a mídia não fala do julgamento do Lula, do Alexandre de Moraes, da mulher do Alexandre. E isso a mídia não fala. Mas eu estou tocando no assunto, é sobre a dívida externa que o Brasil deve para os Estados Unidos. É uma dívida milionária. Sabe, eu não quero nem tocar ainda no assunto do Alexandre de Moraes, Lula e o Banco Master, sobre a mulher do Alexandre de Moraes.
é sobre Estados Unidos e Brasil, Lula e Trump. A dívida externa do Brasil. Milhões e milhões e milhões dessa dívida externa. Uma dívida que você não sabia. Essa dívida que o Brasil deve os Estados Unidos. A pior dívida que o povo brasileiro não sabia. Você que é da esquerda, você que é do centrão, você que é da direita, isso estava estabilizado com um pacto entre Jair Bolsonaro e o Trump. E a dívida do Brasil estava sendo paga. Mas o Lula veio ao poder e desfez esse pacto com os Estados Unidos no tempo do Biden. Pois é. Você não está sabendo? Fique sabendo dessa. Porque a mídia não vai te dizer que o Brasil nunca foi dono de si mesmo, que o Brasil nunca foi dono do seu próprio país. Que o dono do Brasil é, sim, os Estados Unidos. Pode ver que o Brasil não é uma potência porque eles não querem. A hora que os Estados Unidos falar para o Brasil, ó, eu quero a terra, os Estados Unidos vai entrar. E não pode ter guerra, porque a culpa não é dos Estados Unidos. A culpa é de quem está no poder. A culpa é do senador. A culpa é do presidente. A culpa é de quem está em Brasília. A culpa é do povo. E o Brasil estava em paz com os Estados Unidos no tempo de Jair Bolsonaro. Só que o Lula quebrou o pacto. E o Lula está pedindo, beijando os pés do Trump para ele não se meter. Só que o Trump disse: não, meu amigo, você está devendo milhões e milhões. Eu falei para vocês reverem a situação de ex-presidente, reverem ex-governadores, ex-senadores que são ricos com o dinheiro do povo. Sobre a situação do narcotráfico, sobre a situação de tudo. O Trump vai falar isso para ele. E outra vai dizer na cara dele: rapaz, tu está com risco de ser preso. Porque o Maduro já abriu a boca que tu é o presidente do narcotráfico. Cuba está desesperado com medo que os Estados Unidos entrem. Acabou. Colômbia, acabou. Mas você não acredita. Você vai dizer: esse rapaz é louco. Dizer que os Estados Unidos é dono do Brasil. Meu amigo, tem um tratado entre Brasil e Estados Unidos. Brasil nunca foi livre, realmente. E isso não está no livro de história. Isso nunca vai estar. Isso é a politicagem. Quantas vezes Lula já tentou bater no Trump e o Trump já apertou ele? Ele sabe, as Forças Armadas sabem, os políticos sabem, os políticos novos não sabem, mas os antigos que ainda estão lá em Brasília sabem disso. O próprio Sarney, que ainda é vivo, o próprio Collor, o próprio Itamar Franco, todos os senadores antigos sabem disso, que o Brasil nunca foi livre. Só que fizeram merda, o SF fez merda, o Centrão fez merda, a esquerda fez merda. Mas tudo bem, você vai dizer: ah, é mentira que o Brasil é o dono, os Estados Unidos é o dono do Brasil. E os Estados Unidos não tomou realmente o Brasil e não enfincou uma bandeira dos Estados Unidos no Brasil por respeito de um tratado há 200, cento e poucos anos. E esse tratado ainda vale até hoje. E esse tratado é renovado após anos a anos. Esse tratado entre Brasil e Estados Unidos. Ainda tem os outros países, nossos vizinhos também, tem um tratado com os Estados Unidos. Mas o pior tratado é o nosso. Os Estados Unidos já disse para o Brasil: olha, aquieta aí, cachorrinho, vira-lata, quieta aí. O pitbull americano já avisou: ei, abaixa a tua bola, ei, te aquieta. Mas ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Você acha que os Estados Unidos está aqui ainda na beirada? Ainda não foi embora, por quê? E não vai embora até a eleição. Outra,
O Trump só está conversando com o Lula ainda por conversar. Sabe com quem o Trump quer conversar? É com Flávio Bolsonaro, fazendo o acordo do pai dele valer. Quando o Flávio sentar na presidência, o primeiro encontro, ou talvez o Trump venha no Brasil, já pensou, primeira vez um presidente americano vir a um posse de um presidente do Brasil e ver Jair Bolsonaro livre? Pois é. E fechar um acordo da dívida externa de milhões e milhões que o Brasil deve? Claro, você vai dizer assim, tu é mentiroso, tu tá mentindo. Não, meu amigo. Pega uma foto e um vídeo do nosso ex-presidente, e que é o atual presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi lá na Casa Branca. A conversa, como eles conversando tudinho. Ele fechando um acordo sobre a dívida externa, o Brasil pagando a dívida externa, resolvendo todo o problema do Brasil. Claro que você vai dizer que é mentira. Claro, você não sabe de nada. Você é um inocente. Você da esquerda, você do centrão. Você é um inocente, como eu. A política no Brasil sempre roubou o pobre. Só que o país de primeiro mundo, a Babilônia, Estados Unidos, está cobrando do centrão, da esquerda e do STF. A hora que os Estados Unidos quiser entrar no Brasil, ele vai entrar. Uma, que ele não vai meter nenhuma bomba, que o Brasil não tem bomba, não tem arma, não tem nada. O quem pode querer se meter é o narcotráfico. Aí eu digo, aí vai ter guerra. Porque o Exército Aeronáutico e Marinha já avisou o presidente do Brasil. Ei, se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, a gente não vai levantar um voo. A gente vai deixar eles entrarem. Porque quem fez a merda foi você. Você não pagou a dívida externa. Você não resolveu o tratado de 200 anos. O Lula já quis fechar o Brasil. Mas ele não tem força das Forças Armadas. Se você não acredita, tá na hora de você investigar mais a história do nosso país. O Brasil nunca foi livre. Mas os Estados Unidos nunca se meteu realmente. E isso a mídia não vai te falar. Os Estados Unidos sempre deixou o Brasil trabalhar e o Brasil dava o retorno para os Estados Unidos. Só que dessa vez o Brasil não está dando o retorno para os Estados Unidos. Eu te peço desculpa, mas é a pura verdade. E ele está cobrando. E o Lula indo nos Estados Unidos vai passar vergonha. E se ele voltar ainda, já pensou o primeiro presidente do Brasil ser preso no território americano e os Estados Unidos mandar buscar Alexandre de Moraes e a galera do STF e ex-governador, ex-presidente da República, ex-senador? Já pensou? Por causa da dívida que o Brasil deve aos Estados Unidos? Claro que você não quer acreditar, mas não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Brasil deve os Estados Unidos. Mas você acha que o Brasil é independente? Nunca foi. Você acha que os Estados Unidos é o culpado? Não é os Estados Unidos o culpado. Se o Brasil paga aquilo que deve aos Estados Unidos, o Brasil já era livre dos Estados Unidos há um tempão. Os Estados Unidos já tinha deixado o Brasil em paz. Mas é os teus governadores, teus senadores, os impostos que o Brasil não cresce e não paga a dívida externa é o culpado de tudo isso. Você que é da esquerda, você que é do centrão, você que acredita na política brasileira, está sendo enganado pelo próprio político. Essa é a verdade. Você é enganado pelo PT, PMDB, PDT, PSOL. Dos 35 partidos, 33 partidos são corruptos. Não ajudaram pagar a dívida externa. Essa é a verdade. Cuidado com quem você vai votar realmente este ano, tá bom?